Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nós estamos sempre aqui falando sobre reforma de bonecas, como que isso pode te ajudar caso você decida fazer reforma de bonecas, como um hobby, como algo que vá ser um complemento na sua renda ou mesmo a sua principal atividade econômica, que no caso é a minha hoje. Meu nome é Fátima Melotti, eu reformo bonecas, também dou aula sobre isso. E a gente vem falando sempre, toda terça e toda quinta, às 2 horas da tarde, sobre reforma de bonecas e várias dicas de como que você pode fazer para que o seu trabalho seja visto mesmo como um negócio, ou seja, que ele seja rentável. E então que a gente sempre veja esse tripé. Tem um negócio, eu preciso que ele seja rentável, que não me dê lucro, nem que ele fique no zero. Eu preciso fazer com minha produtividade, que ela seja ágil, que eu tenha bastante recursos para que a gente possa fazer no menor tempo possível, mas sem abrir mão da qualidade da beleza. E a técnica, que é uma das coisas principais para a gente manter essa produtividade, agilidade, a qualidade, beleza, e que com o tempo, assim que a gente vai tomando posse dessas técnicas, a gente vai conseguindo ter mais autonomia, liberdade para que você consiga realmente fazer o seu trabalho com o seu diferencial, com as suas características, com o seu jeito diferente mesmo, com todas as qualidades que você pode colocar a partir da sua vivência, da sua experiência, do seu treino, de tudo aquilo que você vai fazendo. Isso quer dizer que você precisa ter experiência de costura, precisa ter máquina de costura? Não. Então, o que a gente acho que é importante que a gente veja mesmo, e nesse assunto de hoje que nós vamos falar, que são 3 passos para a gente começar na reforma de bonecas, não tenha medo. E se tiver, vai com medo mesmo, porque não precisa se cobrar de ter toda essa experiência. Eu passei os 10 anos profissionais primeiros ali da minha vida, depois de formada, trabalhando em escola. E aí não tinha essas artes manuais assim tão presentes. Eu fazia bonequinho. Quando eu era coordenadora de educação infantil, eu fazia umas bonequinhas e tal. Mas era assim, alguma coisa assim para 30 crianças, né? E depois, quando eu mudei de trabalho, fui me aventurar numa revistinha. Então, por isso que eu gosto de falar do passo a passo. Por isso que eu gosto de falar assim que existe tripés, existe uma receitinha pra gente seguir. Isso é a partir da minha experiência. De repente você começou de um outro jeito diferente, ou se você tá começando falando, não, mas será que isso é pra mim? Então é sempre bom a gente ter alguém que a gente tenha como exemplo de que, olha, se for possível para ela, vai ser possível para mim também. Então, assim, a gente não tem nada a mais que os outros melhor nem pior, né? Cada um de nós temos as nossas capacidades e se a gente quer alguma coisa, a gente segue os 5 passos de projetos, de gestão de projetos que a gente consegue. Então, se você tem o seu desejo, se tem iniciativa, planeje, veja tudo que é necessário para isso, execute para não ficar só na cabeça, porque são artes manuais, a gente precisa realmente ter treino e prática, isso vai ajudando a gente cada vez mais. Aí você avalia como é que ficou o seu primeiro trabalho. Não se cobre que ele tem que estar lindo, maravilhoso, porque não vai estar. E no segundo, certamente também não, mas a gente precisa desse treino, dessa prática, dessa vivência, né? Faça uma conexão com qualquer outra coisa que você tenha feito inicialmente, né? A gente é muito melhor depois, desde que a gente tenha esse treino, se dedique, busque técnicas no nosso caso, veja como negócio, busque produtividade, agilidade com qualidade e beleza. Então essa é o básico mesmo, que a gente precisa estar sempre focando. E se tô começando, a gente é uma folha em branco, né? A gente tem mais possibilidades de já começar certo, de ter essa noção de que eu preciso me planejar, de que a gente precisa treinar. Então, esses 3 passos para que qualquer pessoa possa iniciar na reforma de bonecas, eu elenquei assim, são coisas que eu passei e são coisas que eu realizo hoje. Então, hoje, quais são, aqui eu me dedico na reforma de bonecas, né? Então, reforma de bonecas, estou colocando como foco a limpeza da boneca, o cabelinho da boneca, que inclui a cabeça, quando esse cabelinho não tem cabelo, a bonequinha é careca, mas a gente tá pensando em beleza e deixar essa boneca mais bonitinha, essa boneca mais apresentável, seja a pedido da cliente, né, ou que a gente possa dar como sugestão. E que a gente faça também toda a parte de costura, que aí é o forro, são as roupinhas. Então, esses 3 passos, essas 3 coisas que a gente pode se propor a fazer, que a gente pode estar oferecendo, a gente pode oferecer como nosso trabalho, eles seguem um passo também. Então, em limpeza, eu posso ter 3 passos, no cabelinho também 3 passos, e também na parte de costura. Isso quer dizer que 3 passos, esses 3 passos que eu tô me referindo caminhada. Então você vai receber geralmente uma boneca que ela pode estar, que te exige um grau 3 lá no terceiro passo.
Mas primeiro a gente tem que se constituir. E eu fui colocando esses 3 passos, que são as coisas que eu ofereço hoje, de acordo com as necessidades que eu fui vendo e que foram aparecendo. E aí você pode economizar esse tempo, se você está começando agora, para as alunas novas também. Então, economize esse tempo, vendo esse passo a passo, que são sugestões. Então, você vai... Pensa primeiro, independente de como chega a boneca, eu dou conta do primeiro passo, vou pro segundo, vou pro outro passo. Então são etapas que a gente pode passar e que a gente tem que estar sempre atento para que cada vez a gente vai melhorando mais. Então na limpeza, primeira coisa de limpeza, a gente tenha sempre um diferencial, limpeza, higienização. Então eu tenho sempre essa preocupação de que eu vou devolver essa boneca com a solução daquilo que ela apareceu danificada, mas também que essa boneca que a gente se propõe a arrumar, principalmente eu tenho que ter minha primeira boneca. A primeira boneca, eu vou fazer essa transformação dessa boneca como se fosse pra gente primeiro. É a parte ali da avaliação. Vejo, ficou melhor? Como é que tá? Então, para receber essa boneca, a limpeza básica mesmo poderia ser feita em casa. De vez em quando a mãe faz essa limpeza na boneca, né? Então eu vejo que a gente deve ter um olhar a mais, que é higienização. Então é aquela limpeza meticulosa que a gente vai ver orelhinhas, vai ver aqui dentro da boca da boneca, e que a gente vai estar desmontando essa boneca para fazer essa limpeza por dentro também. Então é aquilo que não precisa e muitas vezes nem é visto, mas eu sei que foi feito, registrei, mostrei para dona dessa boneca. Então, higienização é algo que a gente tem que estar sempre atento. E aí, a higienização vai passar das outras partes também que a gente está falando. Então, o cabelinho, a cabeça da boneca em si, por dentro, o forro, esse enchimento, essa troca, colocar um forro novo, a roupinha que eu vou colocar nessa boneca nova e de acordo com o material, de acordo com o pedido. Então, se eu vou colocar tricoline, popeline, se vai fazer de cetim, né? Então, essa primeira coisa que a gente pensa ali no bloco de limpeza é realmente a higienização. Então, isso é o padrão, por isso que é o primeiro passo para todas as bonecas. Seja boneca pequena, boneca grande, bonecas bebês, né? Não importa. É isso que a gente tem que estar focando mesmo. Higienização é mais que limpeza. Ah, mas apareceu então o segundo tipo. Apareceu também uma boneca que esteja riscada. E aí a gente vai fazer essa limpeza também. E de aqueles vários materiais que eu já coloquei aqui, já falei em outras lives que estão guardadinhas, gravadas. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha. Inclusive a gente fez o primeiro kit com até R$150. Então é possível fazer uma renovação de bonecas com até R$150. E lá a gente tem esse vídeo então falando. E aí, apareceu uma boneca com risco de caneta. Posso usar acetona. Porque depende do material que é a boneca. Então, se a boneca, eu tô trabalhando com uma boneca de plástico seco, acetona é suficiente. Ah, mas ela é de vinil. Então, a gente vai passar uma pomadinha, vai deixar ao sol e ela vai limpar. Aí, aconteceu essa semana que a pessoa disse assim, mas eu passei a pomada que você falou, né? Coloquei no sol e saiu igual. Por quê? Precisa um detalhezinho só, que é a limpeza. Ela falou, ainda passei a unha. Se você estiver me vendo, um abraço pra você, tá bom? E aí falou, passei a unha e saiu. Sim, porque a gente precisa desse passo a passo. Isso não é fórmula mágica, né? Mas é uma receitinha a ser seguida. Então, se eu tem uma boneca de vinil que tá riscada, seja de canetinha, seja de caneta, seja de pincel atômico, eu vou passar pomadinha, que é o peróxido de benzoíla, 5%, e vou deixar no sol. Só que depois da retirada do sol, eu preciso esfregar isso para sair. Só com água mesmo, pode ser um paninho, água, pode ser um lenço umedecido. Mas é um processo, senão eu falo assim, nossa, mas não deu certo, Fátima, o que você falou. Claro, porque tem o passo a passo, tem até o final. Então não adianta passar o peróxido de benzoíla 5%, colocar no sol e tirar e já tá tudo certo, né? Então aí a pessoa entrou em contato e falou, mas e agora? Então agora tem uma outra etapa, né? Eu preciso tirar. Então, limpeza, higienização, e se tiver risquinho a gente também vai tirar. Ah, mas aparecem bonecas com outros casos, né? Aparecem bonecas... Oi, Márcia, boa tarde! Então aparecem bonecas que estão manchadas, tá manchada de mofo, aparecem bonecas que estão pintadas. Tem uma boneca que vai chegar um mês que vem, a perna toda pintada de... tentativa de escrita mesmo, né? Toda pintada de esmalte. Né? E aí, não vai ser a acetona que vai tirar, não vai ser o peróxido de benzoíla que vai passar. Então, por isso que eu tô dizendo, são passos, são etapas.
Oi, Ju! Um beijo! São passos, são etapas que a gente vai fazer. Então, isso seria o bloco de limpeza. Cada vez que a gente vai melhorando, a gente vai praticando, a gente vai treinando, a gente vai tendo novos conhecimentos e a gente vai pegar esses variados tipos de boneca. E quando a gente fala de cabelo, então a primeira coisa geralmente que aparece é o cabelo todo desgrenhado, a gente vai hidratar, vai pentear cabelo e vai oferecer acessório, porque a gente está sempre colocando o nosso trabalho. Só recusar uma chamada aqui, gente. A gente vai sempre tá oferecendo o nosso trabalho como negócio, não podemos esquecer, como produtividade, como técnica. Então, quando se eu tenho uma boneca que veio ali pedindo padrão, mas eu posso oferecer para essa boneca, depois que eu hidratei esse cabelinho, às vezes tem um cabelo novo, que eu já falei para vocês, que aparece muito reborn, por isso que eu fui fazer curso de reborn, porque aparecem bonecas reborn que não estão danificadas. Mas aí o cabelo não precisa fazer praticamente nada, né? Dá uma hidratadinha só no cabelo. E aí você oferece algo para pôr nesse cabelo. E é um custo a mais, é um gasto a mais, né? Oi, Beth, seja bem-vinda. É um custo a mais que você pode estar oferecendo e vender. É agregado àquele valor que você já conversou com essa cliente, né? Inclusive, eu nunca tinha feito faixa para cabelo de boneca, né? E uma das que estão aqui agora para entregar no começo de junho, ela falou, não quero tiara, não quero isso. Isso que a boneca estava para ser entregue. E em algum lugar ela deve ter visto. Se encantou pela faixa, falou, eu queria que você fizesse uma faixinha, né? Então vamos fazer, né? Aí se a gente vai buscar também, não vou comprar uma faixinha pronta, né? Porque essa boneca tem umas qualificações muito especiais. É uma mulher de cerca de 30 anos, que não é mãe ainda, que tá preparando, não tá grávida ainda, mas ela tá se preparando. Então olha o sonho dessa pessoa. Então é uma boneca que vai, provavelmente por enquanto pra enfeite, mas essa pessoa vai manusear essa boneca. A gente sente isso, né? Inclusive a boneca dela hoje foi pro sol, coloquei nos stories, daí um pouquinho, aquela ali é a minha, não é? A boneca tá de ponta cabeça, né? Tá só com um Mzinho lá, mas é dela. Então isso é muito bom porque a gente tá valorizando a história dessa boneca, dessa pessoa. Então vou fazer faixa, vou fazer uma faixa comprada? Não, isso tem um valor a mais, sabe a cerejinha que a gente vai colocar, porque mostrar pra pessoa, olha, comprei a meinha lá, coloquei da cor da roupinha, do vestidinho que você pediu, e essa daí vai, inclusive, com 2 mudas de roupas, né? Então, você oferece um acessório. Então, isso é o básico. Apareceu, o cabelinho tá facinho, só vou pentear, hidratar, né? Tá. Às vezes nem precisa lá passar chapinha morna, já vai ficar bonitinho. Mas, às vezes, aparece um boneco que o cabelo tá, assim, situação irreversível, né? Então, aí você vai tirar esse cabelo, vai colocar um outro cabelinho. E aí a gente tem as opções, né? Posso colocar uma peruca, tudo depende da história e do combinado. E a gente tem que estar preparado desses passos que a gente tem nesse tudo de limpeza, tudo de cabelo, tudo de costura, para você ter um catálogo, um repertório para oferecer para essa pessoa, que às vezes ela nem sabe o que ela precisa. E a gente pode oferecer. Então, eu gosto de cabelinho de lã. Aqui ainda tem uma bonequinha de lã que a pessoa não quer que troque o cabelo. Uma amarelinha que tá aqui atrás. E aí você oferece touca, peruca, que seja de cabelo sintético, seja de cabelo de lã. Eu ofereço, tô dizendo do que eu faço, que pode ser uma sugestão para você. De repente você faz alguma coisa melhor, né? Que seja melhor pros seus clientes. Mas eu tô dizendo o que eu faço que tem dado certo nesses anos. Então eu coloco linha para crochê, que tem uma variedade de cores e tem sido muito bom. E nesse conviver a gente vai aprendendo com os outros, porque eu só fazia isso nas Barbies, na Suzy, né? E aí uma dessas lives que a gente vai fazendo, a pessoa falou assim, Fátima, eu faço também na boneca bebê. E aí comecei a fazer, sou muito grata a essa pessoa. E deu certo. Mas a pessoa quer que implanta cabelo. Acho que na última live alguém perguntou, mas quanto que fica, né? E aí eu tava terceirizando, pedi pra uma pessoa e a pessoa pediu R$300. Mas, gente, coisa linda, maravilhosa, que ela é expert de reborn, né? E a cliente não aceitou. Então, é um dos motivos da gente procurar melhorar técnicas para ver se a gente faz. Porque quando você terceiriza, embora às vezes eu terceirizo aqui roupinhas, quando vai chegar no final do ano, tem muita encomenda, então eu terceirizo. Mas aí você sabe que existe como se fosse um outro intermediário entre a sua cliente e você, e que o preço vai ficar maior, né? Mas quando a gente tá muito lotado, tal, já passou o preço, o orçamento, considerando isso, tudo bem, né? Desde que a gente saiba também precificar, converse com essa cliente, não tem essa comparação de cliente, né? Mas para outra você fez de tanto, sabe? Seja sempre atento a isso. E aí, quando a gente implanta, a gente mesmo faz, né?
E precisa ter treino também, experiência, né? Eu tô nessa luta aí. Então a gente pode oferecer o preço mais acessível de acordo com aquilo que a cliente quer e tá a fim de custear. E aí isso não quer dizer que você não vai oferecer um acessório, né? A gente também oferece. Então essa seria o passo a passo da gente incrementando e oferecendo mais soluções. E aí outra pessoa fala, mas se eu puser só um tufinho? Gente, eu compro aqui. Eu moro no interior de São Paulo. Que eu acho que as coisas são mais caras do que num grande centro. Então por isso que de vez em quando eu vou pra uma cidade chamada Ibitinga comprar as coisas ali na fonte mesmo. E a gente compra em quantidade maior. Até falei pra vocês que eu compro pelo CNPJ da associação. Eu participo de associação, isso do conviver com outras pessoas é muito bom. Tanto, né, dessa parte prática mesmo aí, dessa parte de você poder comprar em grupo, comprar pelo CNPJ, isso tudo é regulamentado, gente. Né? E você ouvir sugestões da outra pessoa, a gente crescer junto, mesmo que não é ali da sua área, né? Eu aprendi o bordado, algumas coisas que eu coloco nas bonecas com o pessoal da associação. E é compartilhar, o que a gente sabe a gente também fala, né? Porque a gente quer crescer junto, nada disso de concorrência, né? A gente tem que ser concorrente da gente mesmo. E aí eu comprei aqui, as últimas perucas que eu comprei, inclusive com faixa. Peruca humana, vou lá onde vende centro de beleza pra pessoas mesmo. E aí eu paguei R$30. Mas e o cabelo, a maior parte das cores são marronzinho. E aí eu cortei em vários pedaços, fiz lá minhas continhas, né, da precificação, quanto que dá. Então o tufinho sai R$15. E a pessoa fica toda contente, né? E você já coloca no finalzinho, a maioria já tem uma voltinha mesmo dele, do cabelo mesmo, já natural, do cabelo implantado. Põe o cola lá por dentro, cola de silicone fria. E fica ótimo. E o preço, já que a pessoa não quer implantar tudo, muitas pessoas querem, mas aí tem o caso do custo. Então já é um outro nível que a gente pode fazer. E isso quer dizer que são passos que a gente vai tendo treino, buscando e vai oferecendo coisas boas para os nossos clientes. E aí na parte da costura, gente, também sigo 3 coisas que eu acho que é muito válido a gente falar aqui, que dá, para mim foi muito bom para fazer e eu falo para as alunas novas. Francisca, mesmo se tiver aí, que tá sempre vendo a nossa live, Francisca, fazendo as bonecas aí, a reforma de boneca, inclusive a primeira boneca dela mesma. Então aí você tem um padrão. Então a gente ofereço o molde básico de bonecas P, MG. Em outras lives eu falei como é que eu coloco, quais são as minhas bonecas P, quais são as M, quais são as G, né? A partir de que metragem aqui que eu coloco. Ai, Márcia, ó, interior. Então, eu também moro no interiorzão, Márcia, e por isso que a gente vai junto pela associação, a gente vai em máximo 3 em cada carro, tem 2 pedágios até essa cidade que eu falei, e é uma cidade do artesanato, só que vende também a matéria-prima. Então a gente vai junto em 3 carros, a gente divide combustível, a gente come todo mundo junto, né? É assim, eu sinceramente, vou falar pra vocês que o último ano eu não fui, elas foram juntas e trouxeram pra mim, porque eu sou muito medrosa do coronavírus, eu tive H1N1, eu fiquei muito mal, então eu tenho muito medo, mas elas trazem pra mim. Mas eu vou falar no tempo normal, né? Então a gente sempre ir junto, dividir combustível, e aí a gente sai daqui 5 horas da manhã, elas ainda fazem isso, chega lá quase 8 horas da manhã e volta 9 horas da noite. E aí você compra junto, né? Toda essa situação que eu falei pra vocês ainda divide o custo. Então eu gosto sempre de procurar um lugar que seja mais barato, porque ainda compensa mais do que um frete, do que você comprar numa loja, né, e pedir por frete. E aí eu tenho uma amiga, ela mora na divisa de São Paulo com o Paraná e ela compra na cidade de Maringá. Então, agora eu não sei como é que ela se desloca, né? E é o interessante a gente ver mesmo um grande centro, né? Eu achei que você morava em Fortaleza, Márcia. Então sempre a gente vendo esse custo, porque ele vai refletir também na nossa precificação, né? E aí, quando a gente compra junto também, gente, algumas coisas a gente compra assim, o lote todo, só que não vai ser só pra mim. Quando chega na associação, a gente divide, né? A gente rateia ali. Então, isso que eu vou sempre falando, a gente precisa conhecer, fazer, conviver e a gente se torna, né? São pilares da educação. Mas isso do conviver, pra mim, é muito bom. Eu sou uma pessoa, assim, meio tímida e tal, né? Mas aí, quando você tá no meio daquilo que você gosta de falar, a gente destravela, né? E fala bastante. Eu tenho amigas virtuais também, que é muito bom, que a gente tá sempre conversando, troca WhatsApp, fala mesmo, né? Eu sou admiradora da Márcia, né?
Juliana, o pessoal que tá aqui que a gente conversa, que você vê depois, né? Um abraço pra Elisângela também de Minas Gerais. E aí, eu então ofereci esse forro padrão, que é o forro da boneca pra boneca M, pra boneca P, pra boneca G e o vestidinho. Por quê? Eu sempre faço o combo principal. Não adianta a pessoa falar, eu quero que você faça só o forro. Tudo bem, o forro só ou o conjunto de roupinhas é o mesmo preço. Então, geralmente, a pessoa já quer tudo. E aí vai a tiara, a ceroula e o vestidinho. Só não, que já fica bonitinho, né? E aí, então, o padrão é que você tenha realmente uma roupinha ali, que ela vai, só vai mudar um pouquinho o tamanho das roupinhas. Inclusive, esse molde de vestidinho são 2 partes só. A manguinha e aqui o peitinho. E aí, a saia, a gente faz uma tira retangular, franze ali, coloca todos os adereços bem bonitinho e pronto. E aí, foi assim que eu comecei, né? Então, eu pegava lá os moldes que eu já tinha de bonecas... que eu fazia bonecas de pano e fui transferindo. Só que às vezes chega uma pessoa com uma boneca já antiga e ela fala assim, mas eu quero que você reproduza esse vestidinho aqui. O vestidinho tá todo capenga. E aí a gente reproduz. Então foi a minha segunda etapa. Então pegar aquele vestidinho, considerar a cor que a pessoa quer, se a pessoa quer original, você vai pesquisar o nome dessa boneca. Por exemplo, dos anos 80, até a Juliana, não sei se a Juliana tá aqui ainda, mas a Emília dos anos 80. Então, eram vendidos diferentes, tipos diferentes, né? E eu vou ler só da Liliana, aqui a gente tá no Face, no YouTube e no Insta. Tem um boneco que precisa de reforma. Qual o pano melhor para fazer o forro? Ele era TNT e acabou estragando. Gente, TNT geralmente 2 anos e meio, 3 anos, depende do tanto que a boneca que a criança brinca, realmente ele não aguenta, né? Mesmo que essa gramatura 80 ou gramatura mais alta, né? O padrão que eu faço é... a Patrícia, falei de você agora. Patrícia, maravilhosa, que faz os implantes no cabelo das bonecas. E... deixa eu só falar rapidinho da Juliana, né? Que a Juliana tinha essa boneca da Emília, né? E aí eu tava reformando uma. E eu fui pesquisar, né? Eu fui procurar, porque tem vários, mais de um modelo, né? E a pessoa queria um parecido com a dela, porque vai passar pra neta. E aí, então aí você reproduz, né? Aí você vai fazer igual aquele modelo. Vai tirar molde e eu guardo o molde, porque pode aparecer outra boneca de novo, a gente pode compartilhar com alguém, eu recebo de alguém também, porque a gente, quando não encontra, a gente tem que ter humildade de pedir ajuda, né? E eu peço mesmo, porque a gente tá sempre aprendendo. Eu falo assim, nossa, mas já consertou tantas bonecas, ainda... Gente, a gente sempre tem a aprender. Então, o padrão que eu vou falar pra Liliana, eu uso o algodão cru intermediário, porque tem aquele mais grosso, que é mais encorpado, porque ele é engomado. Eu não gosto dele nem para as bonecas grandes, porque ele, além dele fazer umas ruguinhas, né? Ele não é bom de sentir, né? Ele não é tão maleável. E aí cada boneca tem uma história, que nessa da Juliana, mais de 30 anos, né? Essa também, ela é da década de 80, né? Dessa pessoa. Então, ela foi bem conservada, né? Então tinha ainda uma tesa muito boa, mas a roupinha não deu para usar porque já tava mesmo esgarçando. E o legal, às vezes a pessoa pede e a pessoa quer colocar num quadro, pede de volta, né? Leva de volta. E aí, sobre o tecido, então eu uso algodão cru, o intermediário. É legal, se você morar numa cidade grande, você vai procurar algodão cru lavado. Não é o fininho, senão ele parece percal, ele é muito fininho. Eu acho que até o que a gente enche, o enchimento, ele fica parecendo. Quando começou, assim, julho, agosto, por aí do ano passado, que eu não achava algodão cru do jeito que eu queria, da espessura que eu queria, aí eu usava o percal, só que eu usava ele duplo. Mas aí dá mais trabalho, você vai usar mais tecido, né? Então, o algodão cru, a primeira boneca que eu reformei já tem quase 5 anos. Entrei em contato com a pessoa agora no outro lançamento do curso, e aí a pessoa me mandou foto. E ele tá ótimo, tá muito bom. Inclusive, vou mostrar aqui pra você, ó. Esse daqui é o algodão cru, que é o intermediário, né? Ele, ó, pode ver que ele é mais maleável, ele não é um engomado. E aí, eu queria falar disso, né? Eu vou falar já no último. Então, gente, toda sexta-feira, eu pego a sexta-feira pra mim, no sentido de preparar material. E aí, eu tinha falado pra vocês, né? Todas aquelas bonecas que estavam aqui são pra junho, aquelas ali, se Deus quiser, lá pra quinta.
Eu acho que dá já pra pegar elas pra poder estar pronta. E aí, minha sexta-feira, eu vou fazendo vários, né? Então, aqui já tem 5. Um eu já usei e o outro aqui tô no meio, ó. Esse daqui eu já fiz uma perna, outra perna. E essa última, esse bracinho aqui tá pra eu fazer agora sim, depois da live já enchi. Então, ó, o algodão cru fica muito bom, mesmo na boneca grande, quanto, aqui, esse modelinho aqui é de boneca M. E aí tem os modelos, né, gente? Eu vivo sempre falando, ó, se você quer deixar a perninha mais aberta, eu uso o mesmo molde PMG, só ampliei, e eu faço uma coisinha diferente, ó. Aqui, essa curvinha, geralmente ela tem 20 a 25%, desse tamanho, dessa altura aqui. E essa daqui, ó, dá pra ver que tem uma pence. Porque eu quero ela mais fechadinha, que é o padrão das bonecas que a gente compra. Mas tem criança... Eu não tenho nenhuma aqui. Tem criança que fala assim, deixa mais a boneca dormindo. Tem carrinho de passeio, aí coloca a boneca, então a perninha fica mais aberta. Não é o caso dessa daqui, que essa daqui já é um modelo sem pence, ó. E aí eu aumento... Lembra que eu falei de 20% a 25%? Eu aumento para 35% essa abertura. E aí, no meu caso, como eu já fiz vários, que é o que eu uso mesmo de padrão, é sem a pence. Então, sempre que a pessoa vem e pede, a gente já tem ali pronto. Então, e a minha sexta-feira realmente é para deixar tudo já mais pronto, né? Tudo mais já adiantado. E aí, por quê? Esse é o padrão. Mas se eu tenho que reproduzir, então uma boneca já é diferente. E aí a gente tem catálogo, a gente tem já um cadastro dessa pessoa, né? Então, por exemplo, se essa semana não tivesse nenhuma boneca que fosse padrão, fosse reprodução, eu já sei que eu ia gastar um tempo maior para poder fazer reprodução desse forro, dessa roupinha. Então tem que estar no cronograma da gente, né? Quanto tempo você gasta para reformar a boneca no começo? Gente, a minha primeira boneca ficou 15 dias aqui em casa. E tudo bem, né? Era a primeira, eu tava até morrendo de medo de poder ver se eu conseguia fazer, né? Então, ó, você tem um padrão, busque na internet, pegue mesmo uma boneca que você achou legal, você reproduz e fica ele como padrão. E aí você dá uma aumentadinha ou diminuída, né? Esse dia eu estava falando com uma... Ela não é minha aluna, ela é minha amiga de Face. E aí eu falei pra ela, você aumenta, porque ela tem várias bonecas, ela não faz pra venda, ela faz só pra ela mesma. E aí eu falei assim, aí você vai aumentando. E ela falou assim, Fátima, eu uso os 2 lápis juntos aqui pra ter mais ou menos quase 1 centímetro, né? Vai passando em volta, assim, por exemplo. Eu falei, gente, eu lembrei disso que eu fazia isso na 5ª série, quando a gente ia reproduzir desenho, né? E fazia muito tempo que eu não fazia isso. Então, assim, são coisas que a gente rememora, que a pessoa vem, que a pessoa fala. Então, ó, posso usar padrão, posso usar a reprodução. E o melhor, que eu adoro, só que gasta mais tempo, que é quando a gente cria. Quando você já fiz várias bonecas, já vi, tal. E aí você pode criar. Por quê? Tanto você manusear esse padrão, essa cópia, você vai vendo o forro padrão, a roupinha padrão, ou você reproduz... Você vai pegando aquilo pra você, sabe? Nossa, esse detalhezinho aqui, por exemplo, no começo, a gente tem boneco que volta, gente, né? E aí a pessoa fala assim, ai, Fátima, tá descosturando aqui. E aí eu já fazia reforçado, já passava 2 costuras, já passava o zigue-zague. Só que eu não fazia aqui por dentro, né? Essa boneca é uma boneca grande, mas não vai precisar, ó. Aqui por dentro, entre a barrinha, e aqui onde que vai sair a braçadeira, né? E a barrinha, eu só fazia essa super reforçada. Aqui acho que eu passei 3 costuras, né? E bem pra dentro. Mas aí eu comecei a passar aqui o viés. Então, ó, além dessa costura aqui que vocês estão vendo, né? Ó, costuro uma vez aqui como viés, ó. E aí ele fica super reforçado. Nunca mais voltou ninos nem nada. Aqui... E onde que a criança mais pega, né? Aqui. Ah, mas por que essa pessoa por isso? Porque eu via dentro das bonecas, né? Bonecas ninos mesmo, ela vem assim. Ela vem com esse reforçado. Então, são detalhes que a gente vai vendo que aí você vai reproduzir, mas do seu jeito, né? Isso é aquilo que a gente recria. É aquilo que você observa, mas faz de acordo com as necessidades que aparecem. Então, a Ninos tem também na perna, mas eu não coloco na perna. De uma outra boneca que não seja o estilo Ninos, né? Que é 3/4, então ela tem a perna maior, né? É diferente. E aí também, quando você vai criar,
é você fazer uma coisinha diferente. Muitas vezes o próprio forro, não sei se a Liliana ainda está aí, mas aí, Liliana, eu comecei a colocar também fazer do tricoline, fazer do tecido, do tecido estampado. Né? E aí depois você faz uma sainha, faz uma roupinha. Quando a pessoa vai trocar, sendo criança ou gente adulta ou adolescente, parece que a boneca continua ali com uma roupinha, né? A boneca não está nua. Então, às vezes, a pessoa não tem várias trocas de roupas, quer deixar ali, né? Faz bem bonitinho. Fala também pra pessoa sobre lavagem a seco. Tudo isso que você vai falando faz com que a gente fidelize o cliente, que ele volte, que ele fale da gente. Eu fico muito mais feliz quando a própria cliente volta, porque ali tá a sua prova mesmo de que ela gostou do seu trabalho. Mesmo que tenha poucas pessoas que fazem reforma de bonecas, mas assim, você é uma referência. Não é a pessoa fala assim, não, nem vou voltar nela. Não. Vou procurar uma outra, vou eu mesmo tentar fazer, vou ficar olhando os conteúdos que tem por aí, eu mesmo vou fazer, né? Então, quando essa cliente volta, são coisas que a gente ofereceu. E eu já contei também sobre forro feito de malha, que aí já apareceram bonecas aqui que a pessoa simplesmente colocou malha, e aí a boneca vai esgarçando. Mas tem alguém que aparece com malha? Tem. E a gente pode fazer? Pode. E aí você faz o forro de contenção. Então eu gasto 2 vezes, coloco um primeiro forro que não seja de um material que estica, e depois põe por cima. E fica muito bonito, fica muito bom, e a cliente sai contente. Então quando a gente começa a criar, fazer diferente, usar jeans no forro também, já coloquei, principalmente quando é boneco. E fica bom, você põe boina, isso também vai depender, gente, que época que é, né? Agora meio do ano, eu uso muito soft, a gente usa coisas que são do frio. Porque a criança, quem tá manipulando ali, ela se identifica, se ela tá com roupinha de frio, ela quer colocar na boneca também, toquinha, então tudo isso são acessórios. Então quando eu falo acessório, que nem a gente tava falando de cabelo, não é só a tiarinha, ou a faixa, que nem a moça lá me pediu, né? É boina, chapéuzinho, essa é a toquinha americana. E eu evito ao máximo coisa comprada. Então você faz, que já faz na medida, fica ali bonitinho, fica ali justinho, né? E só que tem uma coisa, quando fala assim, então vou criar, né? Eu adoro, eu gasto mais tempo, mas a gente resgata a nossa criança lá daquele tempo, né? Só que veja bem, ouça bem o que é que a sua cliente quer, porque senão a gente começa assim a criar, deixar tudo lindo, e a gente vai criar um desajuste, né? Criança que a boneca voltou muito diferente, nada do que tinha sido falado na história, até decepciona. Então que a gente tenha a nossa liberdade de criar dentro daquilo que é a história da boneca para essa pessoa, né? Que nem a Juliana falou, tem uma boneca de 30 anos, tem um grande amor por essa boneca. Na verdade, vai além do produto, né? Porque esse amor, esse vínculo é de tudo que você viveu com aquela boneca, é aquilo que ela representa. Né? Vai muito além da boneca em si, que a gente fica doido quando você perde alguma coisa, né? Por quê? Porque a gente tem um vínculo com aquilo, né? Oi, Marlene, seja bem-vinda, mas eu vou deixar salvo, tá, Marlene? Marlene é minha aluna querida, lá do Espírito Santo. Então, assim, não tente incrementar. E, gente, eu tenho uma afilhada, que é aquela, eu tô sempre falando aqui dela, e a gente faz inglês todos os dias, 7 horas da noite, né? A educação não sai da gente, né? E aí ela tá com uma bonequinha com o cabelo tudo. Assim, eu achei, né? Nossa, tá muito ralinho e tal, né? Falei assim, Priscila, vamos trocar esse cabelo dessa boneca? Aí ela falou assim, gosto dele assim, tá? Então tá tudo bem, sabe? Porque às vezes a gente tem que ver também pra não exagerar, senão a gente acha que o que é legal pra gente é pro outro e não é. Então, a história da pessoa, que é aquelas outras 3 coisas que eu falo, né? Pra fazer reforma de bonecas. Eu preciso saber o quê? O que eu preciso? Quais são os elementos que eu preciso? O que é que eu tenho em casa que eu posso usar? E depende do tipo de boneca, se é antigo ou não, se eu vou usar alguma coisa abrasiva ou não. Então, o que eu preciso? Como que eu vou fazer? Que é a técnica, né? Então, depende de cada boneca, da idade de cada boneca. Então, como que eu vou usar esse material? E o mais importante é por que eu vou usar isso, né? De acordo com a história dessa pessoa, com a boneca. Então, isso são passo a passo que a gente deve seguir, sim. Sabe, igual receita? Eu tenho uma receita aqui de um bolo, por exemplo. Elisângela de Minas Gerais me mandou esses dias uma receita dos bolos lá que ela faz. E ela falou, não mandou não, falou. E aí eu vou fazer lendo. Então eu tô no padrão, né? Que é mesmo fazendo essa analogia com receitinha de bolo.
Daí a pouco, a gente já decora. Você nem precisa estar lendo. Que é como se eu pegasse uma boneca que vou reproduzir. Mas só que eu vou ficando atenta a esse passo a passo. Porque depois já tô criando, já tô incrementando, colocando uma coisa a mais. Mas de repente é aquela pessoa que gosta do bolo lá do original. Então não adianta eu querer incrementar, colocar uma coisa, que nem a minha mãe faz controle de diabetes. Não adianta eu querer fazer um bolo, ainda que seja usando aquele açúcar dela lá, e depois querer colocar uma calda. Não é pra pessoa, não é pra história da pessoa, né? Então isso também serve em todas as coisas que a gente faz, principalmente na reforma de bonecas. Então a gente tem alguma coisa pra criar, ofereça. Que nem eu falo do acessório, ofereça. Dê como sugestão, que às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa, né? Mas a gente tá aqui gabaritado, a gente tá aqui formado como profissionais de reforma de bonecas para oferecer. Então que a gente possa oferecer e mostrar para a pessoa a vantagem, mostrar outra foto de outra boneca que você já fez como referência. Agora, aceitar ou não, a expectativa é da pessoa. E a gente tem que considerar sempre isso, né? Gente, um abraço no coração, um abraço em vocês, um beijo no coração de vocês. A gente tá aqui já há 40 minutos e temos bonecas para reformar. Quinta-feira a gente tá aqui de volta, se Deus quiser, às 2 horas da tarde. Um beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem e até quinta-feira.